Olá, eu sou Anderson Oliveira, jornalista dos portais da Avicultura Industrial e Suinocultura Industrial. E como vocês estão acompanhando desde o início da pandemia de Covid-19 no Brasil, estamos fazendo uma série de lives com profissionais, especialistas e pesquisadores do setor de aves e suínos. E hoje a gente conversa com o Wagner Yanagisawa, que é analista da área de proteína animal do Rabobank. Wagner, obrigado por estar aqui com a gente. Olá, bom dia a todos. Obrigado, Anderson, pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado também a todos que estão assistindo aí pela audiência. A gente que agradece, Wagner. Wagner, a chegada de 2020 foi vista com bastante otimismo pelo setor de proteína animal no Brasil. Isso devido à oportunidade de continuar exportando para a China e ao aquecimento do consumo doméstico. O que o avanço da pandemia de Covid-19 trouxe de impactos, tanto para as exportações quanto para o mercado interno? Bom, perfeito, Anderson. A gente realmente veio de um ano de 2019 muito bom, né? Principalmente guiado pela demanda internacional e pela demanda da China por todo o déficit, né, que eles estão passando com relação à oferta não só de suíno, mas de proteína animal como um todo. Então, a gente veio de um ano com planejamento e com expectativa bem positiva, e com essa entrada do coronavírus, isso acabou mudando um pouco os planos, né? Bom, basicamente porque é um vírus que está se espalhando pelo mundo todo e impactando diretamente o consumo doméstico, né? Então, principalmente o setor de food service, né? Que é o alimento onde a população sai de casa para consumir. Esse é o principal setor que está sendo afetado hoje com relação ao consumo. E quando a gente compara com relação aos ganhos de consumo no setor de varejo atacado, isso acaba tendo grandezas diferentes, né, com relação ao aumento e queda de consumo, o que em tese está resultando aí numa redução aí de poder de compra e redução de consumo por proteínas de uma forma geral, né, isso que tem preocupado muito o setor e trazido esse cenário de dicotomia, né, quando a gente olha para o mercado internacional, com demandas ainda aquecidas, né, mesmo com todo esse cenário de coronavírus, e quando a gente olha para o mercado doméstico um pouco mais reticente com relação à visibilidade e incertezas de melhora de consumo doméstico nos próximos meses. Eu queria ver, Wagner, não sei se você está acompanhando, acredito que sim, em relação à produção e aos abates, haverá um recuo nesse ano? Já é possível projetar nos abates, na produção, tanto em aves quanto em suínos? Ainda é difícil ter uma definição clara do que vai acontecer esse ano, basicamente porque a gente ainda não tem uma visibilidade com relação ao controle do coronavírus aqui no país, né? E também com relação aos resultados econômicos até o final do ano. Mas, basicamente, o cenário que a gente tem trabalhado esse ano é de acordo com as expectativas do Ministério da Saúde, de que os picos de casos ocorram ainda esse mês ou no mês de junho, né? Então, a gente deve ter um terceiro trimestre aí de reequilíbrio com relação aos níveis de oferta e demanda. A gente sabe também que tem uma demanda reprimida, aí, principalmente nesse setor, nesse segmento de consumo de food service, que deve alavancar um pouco o consumo, pontualmente, logo depois desse momento de controle, e uma estabilização maior no quarto trimestre, né, com relação à oferta e demanda nesse período, né. Mas como a gente está com uma expectativa hoje aqui do banco, da nossa equipe econômica, de uma retração do PIB para esse ano de 5,3%, é uma grande redução, né, de um ano para o outro. Isso inevitavelmente vai acabar impactando em poder de compra do consumidor na ponta e também, inevitavelmente, uma redução em consumo, né, doméstico. Isso pode ser, sem dúvida, a carne bovina, por ser a proteína mais cara, vai ser a mais afetada. A carne de frango, por ser a mais consumida e por ter o menor preço, ela pode ser menos impactada, talvez uma estabilidade, mas o cenário, então, que a gente está vendo desse ano é de um aumento com relação aos anos passados, do ano passado, de exportação, com um direcionamento aí da produção que normalmente vai para o mercado doméstico, indo para o mercado externo, e uma possível redução de consumo aqui no mercado doméstico por conta de todos esses problemas econômicos decorrentes aí do coronavírus, índice de desemprego, redução de poder de compra do consumidor. Mas, sim, pode continuar. Então, só para pontuar, então, que a gente tem expectativa aí de exportação para esse ano é de um aumento aí de 14% quando a gente fala de suínos, então,
Pelo que a gente já viu nesses últimos meses, praticamente não sentiu, né, por parte da China, então mostra que eles estavam realmente dando bastante prioridade com relação aos embarques de carne suína, então, com relação a 2019, a gente está esperando um aumento aí de 14%, e para carne de frango, aí um aumento menor aí de exportação na casa dos 3% até o momento, né. Lógico que isso deve ser revisto quando a gente tiver um cenário de maior visibilidade com relação ao coronavírus, mas até o momento é o cenário que a gente está esperando para esse ano de 2020. Você falou em relação às exportações. Agora, em relação ao consumo, Wagner, é possível já ter uma estimativa do quanto ele pode despencar nesse ano no país, principalmente com fatores como essa, a recessão econômica e o fechamento de bares e restaurantes? Bom, a gente tem visto que a produção até o momento aqui no Brasil, tanto de suínos como de aves, ela tem sido bastante balizada com relação a essa retração do consumo doméstico, né? Já que o nosso mercado doméstico ele é muito forte para ambas as proteínas, né? Grande parte da produção é mercado doméstico, então vai depender muito do tamanho que vai ser essa demanda do mercado internacional, né? Que vai guiar também um pouco da produção para direcionamento dessa produção doméstica para o mercado externo, mas ainda no momento é difícil mensurar o tamanho dessa queda, né? De acordo com como eu comentei com o cenário econômico, a gente deve ter uma redução de consumo, mas até o momento ainda é difícil prescrever ou mensurar o tamanho dessa queda. Vai depender muito de um possível impacto aqui no setor produtivo, que é o que a gente está vendo hoje, esse momento de transição do coronavírus afetando não só a demanda, mas também o lado produtivo, e também qual o tamanho dessa demanda internacional, né, com relação aos próximos meses, principalmente no segundo semestre, com relação às exportações. Então, esses são os dois pontos que a gente tem que ficar atento aí, mas ainda é difícil mensurar a redução, o tamanho dessa redução de consumo, né, principalmente olhando os últimos dados de consumo aqui no varejo, no atacado, e também de redução de consumo no food service nos últimos meses. Entendi. Agora, nos últimos pelo menos 2 anos, a China exerceu um grande protagonismo na importação de produtos de proteína animal do Brasil. E ela parece ter vencido a pior etapa da pandemia já, né? O vírus que surgiu lá, agora parece já ter sido controlado. E ela continua demandando bastante carne. O Brasil pode ainda se beneficiar disso tudo nesse ano? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acredito que a gente acredita que a grande oportunidade que a gente tem, olhando para todo esse cenário, né, mais negativo para esse ano, é com relação ao mercado externo e é com relação à China, né? Só para relembrar, então, desde 2018, agosto de 2018, quando a PSA entrou na China, a China, ela tem, historicamente, o maior rebanho suíno do mundo, né? Então, cerca de metade do rebanho suíno do mundo, pertence à China, né? Aos níveis pré-PSA. Quando ocorreu todo esse problema com a PSA né, o espalhamento muito rápido do vírus na sua produção, ano passado, então, eles tiveram uma queda de 22% na produção, que em números de rebanho, praticamente metade do rebanho da China foi perdido. A nível mundial, 1/4 do rebanho mundial foi perdido em 2019 por conta da PSA. E quando a gente fala em volume, esses 22% de queda na produção, ele dá aproximadamente 13 milhões de toneladas, né, de carne. Então, é um volume muito alto de demanda. E a China, então, a estratégia da China foi, então, aumentar o número de países habilitados para oferecer carne e aumentar habilitações dos mercados que eles já tinham acesso, né, que já tinham historicamente histórico de compra. Então, mesmo com todo esse aumento, esses esforços aí para aumentar as importações, eles conseguiram em torno de 3,1, 3,2 milhões de toneladas de carne suína. Então, a gente vê um gap aí de 10 milhões de toneladas que eles se viram pressionados a importar outros tipos de carnes, né, para tentar mitigar essa baixa oferta interna de carnes em geral. Então, aí que entra o Brasil, né, nesse cenário, não só como para carne suína, mas para carne bovina e de carne de aves, né. A carne de aves do ano passado teve uma grande mudança, né, já que historicamente a Arábia Saudita era o nosso maior importador. Então, a gente teve uma redução de importação da Arábia Saudita e um aumento das exportações para a China, que se tornou também nosso maior importador. Então, a China hoje é o nosso maior importador das 3 proteínas.
Então, para esse ano, então eles mudaram toda, além dessa questão da importação, eles tiveram também uma atenção para mudar toda a estrutura produtiva, né, de carne suína da China, então, diminuindo a participação dos pequenos produtores, que é aquela produção de fundo de quintal, de baixo nível tecnológico, que a gente chama, então eles queriam reduzir bastante a participação desse perfil de produtor e também melhorar a distribuição das propriedades, né, que se concentravam muito no norte e nordeste da China, então trazer um pouco mais na região central, um pouco mais nas regiões costeiras, para diminuir a densidade de algumas regiões e também acabar não favorecendo esse cenário de dispersão de vírus, né? Então, em tese, essas medidas estão surtindo resultado nos últimos meses, né? Tem tido uma tendência de redução de novos casos. Porém, quando a gente olha os relatórios da OIE com relação às notificações de novos casos, a China ainda apresenta notificações de reincidência, ou seja, estão numa tendência de redução, porém, o vírus ainda está ativo, ainda está reincidindo em algumas propriedades. A grande diferença é que agora, com relação ao ano passado, essa reinfestação, né, do vírus em algumas regiões não se está como no ano passado, em grandes regiões, né, grandes propriedades. Agora são em alguns casos, em algumas propriedades isoladas, então isso também tem favorecido um menor número, né, mas basicamente para mostrar que o vírus ainda continua ativo na China da PSA e que eles ainda estão surtindo alguns problemas para esse ano. A nossa expectativa para esse ano é por conta do grande abate de matrizes no ano passado, então eles vão ter problemas com relação à reposição para esse ano, então a gente espera um aumento bem pequeno, na casa de 1% da recuperação do rebanho deles, e mais um restabelecimento mais forte aí aos níveis pré-PSA, aí, pelo menos daqui a 2 a 3 anos ainda. Então, eles têm ainda um longo caminho para trilhar, e isso tem feito com que o padrão de consumo dos chineses tenha mudado, né? Então, eles ainda são, né, o maior país consumidor per capita de carne suína, mas a gente tem visto também uma mudança no padrão de consumo, principalmente para frango, que é a principal proteína substituta com relação ao preço, mas a gente vê também que a carne bovina tem ganhado bastante espaço no mercado deles, né? Então, para esse ano, além dessa queda de 22% na produção do ano passado, a gente espera mais uma queda adicional de 15% a 20% esse ano, que em volume vai dar em torno de 6 a 8 milhões de toneladas. Então, isso, sem dúvida, vai acabar respingando aqui para o Brasil, surgindo oportunidade, né? Então, a gente tem uma certeza com relação à demanda chinesa nos próximos meses, deve demandar, talvez nem tanto como se estava se esperando, porque eles também estão sofrendo os impactos do coronavírus e redução de consumo doméstico, mas esses volumes mostram que é um déficit muito alto de oferta de carnes, né, na China, então eles devem continuar importando do Brasil, não só pela questão da nossa capacidade de oferta, mas também por conta de preço, né, nosso preço, por conta da desvalorização do real esse ano, muito forte, né, semana passada chegou aos patamares de 40%, então nosso produto esse ano no mercado com relação aos outros players é um dos mais baratos do mundo, né, então isso também é um fator de aumento de competitividade para a gente quando olha para o mercado chinês. Uhum. A gente tem acompanhado isso, mas também algumas notícias, uma espécie de insatisfação, principalmente do setor aqui no Brasil, por conta da não abertura de novas plantas para exportar para a China. Ou seja, a China tem uma necessidade de carne, o Brasil tem um desejo grande de exportar mais, mas isso não converge na abertura de mais plantas. Como que isso pode se dar? Isso pode ser resolvido? Está em via de ser resolvido? Você tem acompanhado isso, Wagner? Sim, bom, a relação entre os dois governos aqui do Brasil e da China, ela tem sido bem positiva nos últimos anos. A gente vê uma questão de celeridade com relação à habilitação de novas plantas bem rápida, uma evolução bem rápida. Hoje a gente tem aí no gatilho, né, na espera, 8 plantas para serem habilitadas para a China, 6 de carne bovina, uma de carne suínas e uma de carne de aves, né? A grande ponto de melhora que eu vejo com relação ao ano passado, né, o grande volume de plantas que foram habilitadas no ano passado, é que, pelo menos para o setor de bovinos, eles estão desenvolvendo um sistema de fiscalização por câmera, que, em tese, vai reduzir todos esses protocolos de visita, né, de delegações da China até o Brasil. A gente sabe que o Brasil é um país muito grande, então a logística para eles visitarem as plantas que ficam, muitas vezes, em estados diferentes também, é um fator de tempo e de custo que acaba onerando esse processo de negociação. Então, eu acredito que esse
sistema que está ainda no sistema de fase de aprimoramento, né, de câmeras, pode dar bastante celeridade e ajudar nessa demanda, porque é completamente possível também, vindo da parte da China, uma demanda por aumento, uma demanda por aumento de novas plantas, né? A gente está com uma de suínos, uma de aves, mas nada impede de, no cenário de um aumento de demanda, um pico de demanda, que eles também demandem mais plantas habilitadas para exportar para lá. Então, eu vejo como sinal positivo, né, se a gente for analisar a evolução de como a gente está ganhando espaço no mercado chinês nesses últimos meses, né, principalmente no ano passado e começo desse ano. Agora, voltando para a questão do Covid, os Estados Unidos têm vivido um cenário bem ruim, né, para o setor de proteína animal devido a casos de coronavírus em algumas plantas. Eu queria ver com você, o Brasil pode viver uma situação similar? E quais outros países você tem observado que podem ser prejudicados da mesma forma? Bom, isso sem dúvida, quando a gente vê o avanço, né, do coronavírus em determinada região, como eu comentei, ele afeta, a princípio, a demanda diretamente, principalmente a demanda nesses canais de food service. No cenário mais avançado, quando o vírus se espalha, começa a espalhar de maneira mais forte, ele começa a impactar também o setor produtivo, né, por conta de contaminação de funcionários. Isso é uma vantagem que o Brasil tem estratégica com relação aos outros players, porque o Brasil, aqui, América do Sul, ela foi uma das últimas regiões afetadas, então a gente tem essa vantagem de olhar para as outras regiões, o que aconteceu, quais medidas foram tomadas. O outro ponto também é que muitas das empresas, dos frigoríficos, né, dos multinacionais que trabalham aqui no Brasil, têm operações em outros países também, então isso traz um aprendizado para a gente também com relação a um filtro, né, das medidas que foram tomadas em outros países que podem trazer um resultado melhor com relação à eficiência. E o outro ponto, eu acho que o mais importante de vantagem do Brasil com relação ao mercado dos Estados Unidos, por exemplo, é a questão da estrutura da produção, né? Quando a gente vê lá, por exemplo, a estrutura da produção suína nos Estados Unidos, a gente vê uma concentração muito forte no setor de processamento lá, de abates dessa carne. Então, ali no Cinturão Verde, no estado de Iowa, eles concentram quase 2/3 dos abates, está num estado só, né? Então, esse é um cenário que, pensando em densidade, né, em concentração, isso acaba favorecendo essa questão da dispersão, do espalhamento do vírus. Então, esse é um ponto. O outro ponto também com relação ao tamanho médio, né, das propriedades lá dos frigoríficos também, que já o rebanho deles é quase 3 vezes maior do que o nosso, então eles têm também essa questão de densidade, aglomeração de pessoas, é um fator aqui também de vantagem para o Brasil, né? Mas, sem dúvida, como a gente já está vendo o impacto no setor de frangos, isso pode acabar se estendendo, é um risco que o Brasil está assumindo hoje, mas não devemos chegar nos patamares de impacto na produção como aconteceu nos Estados Unidos, né? Carne bovina teve, em alguns períodos, queda de 40% na produção com relação ao ano anterior, carne suína aí chegou a 30%, né, de queda. Os dados que a gente tem mais atualizados, já que estão ocorrendo reabertura de plantas nessas últimas semanas, então até a semana passada, no acumulado desse ano, a queda de produção de suínos está na casa dos 11% nos Estados Unidos, né, uma queda bem considerável, e é um risco, então, como disse aqui no Brasil, mas, sem dúvida, na nossa opinião, seria em níveis menores de impacto por conta de todas essas diferenças estruturais na cadeia produtiva. Algumas pessoas... Pode continuar. Claro. Só para pontuar, então, né, que o maior impacto que a gente tem visto tem sido no mercado dos Estados Unidos, né, que tem afetado muito a questão de cancelamento de contratos para exportação, porque os níveis de oferta realmente ficaram abaixo, né, dos níveis de demanda que já estavam estabilizados lá nesse período de quarentena, então trouxe esses aumentos de preço muito rápido, muito forte, mas sem dúvida isso também é um setor que está, em outras regiões está sendo preocupante também, né, quando a gente olha para a Europa, a gente tem a questão não só do Covid impactando na demanda e na produção, mas a gente também tem o risco da PSA, né, principalmente na Alemanha e ali na Espanha, que são os dois maiores exportadores de carne suína para a China. Nesses últimos relatórios da PSA, a gente vê que nos 2 últimos, pelo menos, tem tido casos notificados na Polônia e na região, na porção ali ocidental do país, que é na região de fronteira com a Alemanha, né? Então, a gente viu que algumas medidas vão ter sido tomadas pelos 2 países, como a construção de uma barreira física, então está sendo construída uma cerca, né, para impedir
a entrada do javali selvagem, que é o principal vetor de transmissão da PSA na Europa, e também estão incentivando o abate desse animal, desse javali. Porém, é um desafio muito grande, né? Porque ali nessa região de fronteira, dentre esses dois países, tem uma região de fronteira de mata um pouco densa, e tem uma expectativa ali, uma projeção de um rebanho de aproximadamente quase 5 milhões de cabeças de javali selvagem. Então, é um desafio muito grande, é um risco iminente também que está ocorrendo ali na Alemanha, e que, sem dúvidas, uma possível entrada ali da PSA traria embargos para exportação e, sem dúvida, ia agravar ainda mais o cenário de baixa oferta de carne suína na China, né, que está precisando dessa carne, principalmente nesses últimos anos, né. Uhum. Agora, falando dessa questão dos Estados Unidos, do Brasil ainda não ter sido afetado, e a gente espera que continue assim, sendo afetado pela Covid-19, há algumas projeções, alguns economistas dizendo que isso pode colocar o Brasil definitivamente como o maior player no fornecimento de alimentos no mundo. Como que você avalia isso? Isso pode vir a ocorrer de forma mais acelerada diante desses casos? Sem dúvida, esse momento todo de coronavírus, ele está sintetizando só esse momento, e basicamente porque o nosso timing agora realmente ele é muito bom, né? Então a gente vê que os principais players exportadores do mundo, não só para suínos, para aves, mas para bovinos, estão passando por alguns desafios bem maiores que o Brasil com relação à capacidade de aumento de oferta. Então, o nosso time hoje, com relação à capacidade de oferta e também, principalmente, com relação à questão cambial, né, já que nosso produto está muito competitivo no cenário internacional, isso, sem dúvida, tem trazido uma grande visibilidade para o Brasil com relação às expectativas de exportação, né? Então, quando eu converso com os meus colegas do banco que trabalham em outras regiões do mundo, a grande dúvida deles é com relação a isso. Realmente, o Brasil tem condições, né, de ofertar essa demanda de carne que a gente tem para esse ano, né, mesmo com queda de consumo, né, mas tendo um cenário onde níveis de oferta estão reduzindo ainda mais em algumas regiões, será que o Brasil tem capacidade de ofertar, né? E quando a gente olha aqui para o Brasil, a gente vê que essa redução, né, do ritmo de aumento de produção que estava ocorrendo desde o início de ano, está ocorrendo principalmente por conta de queda de demanda doméstica, né? Se a gente tivesse aí mais plantas habilitadas, mais oportunidades para exportar, sem dúvida a gente reduziria um pouco menos esse aumento de produção nos últimos meses. Então, sem dúvida, a gente tem condições ainda de satisfazer e de ofertar ainda mais carne para o mercado internacional, ainda nesse curto prazo, médio prazo. Né? A gente tem observado que há uma grande demanda ainda por alimentos no mundo. No entanto, a Covid tem afetado essas produções de alimentos, principalmente na indústria. Qual o risco desse cenário em termos de preços, de abastecimento, Wagner? Então, como eu comentei, né, já que o grande ponto, né, de decisão aqui para redução desse ritmo de produção tem sido o mercado doméstico, né, então a gente tem condições, dificilmente a gente não tem condições precisando de um possível desabastecimento, né, a gente está num cenário aí de elevação de custo de produção bem significativo, né, principalmente para o setor de aves e de suínos, mas num possível redução de oferta e aumento de preços, isso pode se viabilizar e também trazer estímulos para maiores produções, né? Quando a gente compara com a produção de carne bovina, isso é ainda melhor, porque o ciclo de produção é menor, então o tempo de resposta é ainda mais rápido, né? Então, problemas de desabastecimento aqui no Brasil, eu acho que são muito pequenos, principalmente pensando também num cenário aí de possível redução de custos, né, principalmente pensando na alimentação nos próximos meses, com a chegada da safrinha. Então, desabastecimento dificilmente vai ocorrer, mas a gente também não acredita em grandes aumentos de preço por parte tanto de remuneração para o produtor, quanto para o consumidor doméstico, por conta desses cenários aí de incertezas, né, de consumo, de elevação de consumo doméstico. Então, dificilmente a indústria também vai fazer planejamentos de aumentos altos de escala de produção para esse ano. Então, a gente está ainda no processo de reequilíbrio de oferta e demanda, que talvez, por conta de demanda, impeça grandes elevações de preço, como ocorreu no ano passado, né? Agora, a Covid-19, ela fez com que as notícias, tanto sobre a peste suína africana, quanto sobre a influenza aviária, ficassem em segundo plano, né? Mas a gente tem observado que isso tem ocorrido
tanto você chegou a afirmar sobre a Polônia, né? A influenza aviária chegou na Ucrânia, onde tem um país com uma grande produção avícola também. Eu queria saber como que essas doenças têm afetado a produção desses países, principalmente a peste suína africana, não só a Ásia, não só a China, mas também o leste europeu, Wagner. Bom, com relação aos últimos relatórios aí da OIE, quando a gente fala de PSA, como eu comentei, então, na China ainda os casos estão ativos, né, o vírus ainda está ativo, menores proporções, mas ainda está impactando no rebanho chinês. Porém, quando a gente olha para a Ásia, ali, principalmente no sudeste da Ásia, a gente vê que os maiores casos ativos hoje estão ali no Vietnã e na Filipinas, né? Principalmente a Filipinas tem tido aumentos significativos de novos casos, isso está trazendo bastante atenção lá com relação à produção deles. E quando a gente olha para a Europa, o principal ponto de atenção agora, sem dúvida, é com relação à Polônia, com relação principalmente por conta dessa proximidade com a Alemanha, mas a maioria dos casos hoje estão sendo concentrados ali na Ucrânia e na Romênia, né? E quando a gente fala de gripe aviária na Europa ali também, como você comentou, na Ucrânia está sendo um dos principais impactados, né, pela gripe aviária, mas também na Ásia e na China ela ainda está ativa, né? A gente já teve casos aí notificados no final do ano passado, começo desse ano, da gripe aviária. Isso acabou até se intensificando ainda mais com a entrada do coronavírus lá, porque acabou impossibilitando a entrada de fornecimento de matéria-prima, principalmente de ração. Então, a gente viu que algumas regiões, algumas províncias importantes de produção tiveram que descartar animais por falta de alimentação, tiveram que descartar animais também por falta de capacidade de processamento por parte da indústria, estava paralisado. Então, ainda está ativo também na China, está ocorrendo, mas sem dúvida, né, quando a gente olha em escalas de gravidade, o coronavírus ele tem uma magnitude muito maior, muito mais ampla, e sem dúvida acabou mascarando um pouco, né, os impactos da PSA e da gripe aviária, mas elas estão ativas ainda, né, e impactando principalmente com relação à oferta, né, porque esses países, vamos supor, no exemplo aí da Ucrânia, a gripe aviária, ela acaba tendo alguns embargos, tendo algumas limitações com relação à exportação, e isso acaba tendo que ser direcionado para o mercado doméstico, né? Então, no cenário ainda de a demanda está em nível de redução por conta dessas limitações da quarentena, isso acaba impactando principalmente com relação aos preços e sobre a oferta de mercadoria em algumas regiões. Para fechar, queria que você saltasse como que vão ser as exportações do Brasil, tanto de aves quanto de suínos. Suínos continuará se beneficiando mais do que o setor avícola no país nesse ano de 2020? E quando você acha que, até quando a Covid continuará impactando no consumo doméstico, o consumo interno? Bom, com relação às exportações, sem dúvida, a carne de suínos, ela deve continuar liderando, né, em comparação à carne bovina e suína, com relação aos volumes de embarque, né, quando a gente faz um comparativo aí dos 4 primeiros meses do que foi exportado esse ano de carne suína com relação ao ano passado, a gente vê um aumento em volume de 29% para carne suína, em volume. Quando a gente fala em faturamento, aumento de 54%, né, então, basicamente, questão cambial, questão da demanda da China tem impressionado ela a oferecer maiores preços, porque ela tem ganhado share de outros mercados também, então isso tem resultado em um aumento de faturamento. Para a carne de frangos, já é um cenário um pouco menor, né, um aumento de 5% em volume, e quando a gente fala em faturamento, aí próximo de 1%. Então, como eu disse, as exportações de carne suína praticamente não sentiram, né, todos esses problemas em janeiro e fevereiro que a China estava passando com relação ao lockdown. Então, quer dizer que eles realmente estavam dando preferência para essa carne, já que ela está sendo, né, o déficit lá está sendo muito grande com relação à oferta dessa carne. Para esse mês de maio agora, pode ser que a gente tenha uma possível estabilização ou até redução pontual no volume de exportações, basicamente porque o feriado deles de 1º de maio, né, que a exemplo aqui do Brasil, eles também têm o feriado do 1º de maio, a única diferença aqui no Brasil é um dia e lá é quase uma semana, lá são 5 dias.
Então, eles fizeram estoques, planejaram estoques, né, de formação de estoque para esse período de festividade, porém, a demanda ela foi bem abaixo, né, foi um pouco abaixo do que eles estavam planejando para esse ano. Isso acabou frustrando um pouco o mercado de lá, acumulou alguns estoques em algumas regiões, então pode ser que a gente tenha impacto também com relação aos volumes importados. Mas quando a gente pensa no final, nos próximos meses aí do ano, sem dúvida, eles devem continuar demandando bem. Então, essa expectativa nossa de mais um aumento recorde nas exportações de 14%, é um aumento muito grande, mas principalmente por conta do mercado chinês, né? Quando a gente olha para o mercado de aves, a dependência da China é um pouco menor, né? Ela já tem um pouco mais distribuído com relação aos players importadores. Então, a gente tem que não só a China, mas a Arábia Saudita continua importando volumes interessantes. A gente tem o Japão também com o nosso terceiro maior mercado. Então, para esse ano, a gente deve esperar um aumento de produção, como eu comentei, né, da carne de aves de 1%, e quando a gente fala de exportações, um aumento um pouco menor de 3%. Então, basicamente, como eu comentei, o time que a gente está agora, ela é muito interessante, né, porque a gente é um dos poucos players com capacidade mesmo de exportar, e exportar volume a preços bem competitivos, né, já que sem fazer nada, só pela desvalorização da moeda, o nosso produto ficou aí um pouco mais de 30% no acumulado desse ano mais barato, né, no mercado internacional. Então, isso também é um motivo também que os importadores estão usando para pressionar os preços de importação. Então, quando a gente olha os preços médios de exportação aqui do Brasil, ele tem tido leves reduções nos últimos meses, mas basicamente porque os importadores sabem que a nossa moeda está desvalorizada, que as margens estão se incrementando bastante, então eles veem uma capacidade, um poder aí de pressionar também um pouco mais os preços aí, tendo essa visibilidade de margem aqui do Brasil, né? E olhando aqui para o consumo doméstico, então, como eu comentei, sem grandes expectativas de melhora para esse ano, né, mas a gente está trabalhando aí com um cenário aí de controle maior do coronavírus e uma possível diminuição do isolamento, das medidas de quarentena aí para meados, final do terceiro trimestre, com uma normalização, aí, um pico de demanda aí, né, pontual logo depois desse período, e uma normalização para o último trimestre, né? Mas, sem dúvida, isso tem que ficar atento, isso pode mudar, isso pode acabar se estendendo um pouco mais, mudar um pouco as expectativas, mas de uma forma geral, então, mercado internacional aquecido, né, pelo nosso time muito bom e produção pouco afetada pelo coronavírus até o momento, e mercado doméstico já um pouco mais incerto, principalmente com relação ao consumo doméstico, né? Então, esse é o principal cenário que a gente tem visto para esse ano. Perfeito, Wagner. Muito obrigado, viu, por participar dessa live aqui com a gente. Opa, obrigado, Anderson. Foi um grande prazer aí e até a próxima aí. A gente vai se falando então. Obrigado, viu? Até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos. Abraço a você, abraço a todos que assistiram aí. Foi um prazer. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.